estamos dando início a mais um quadro Saúde e Sociedade. E hoje nós vamos ter a presença especial da doutora Rosemary Kuhlmann, que é presidente da APAD. Nós vamos conhecer mais sobre a associação e nós teremos também uma convidada especial para nos contar e falar como é realmente viver essa doença rara no seu dia a dia, na prática. Bom, então, vamos receber as nossas convidadas de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Rosemary. Obrigada, Andréia. Seja muito bem-vinda, Lisiane. Obrigada, Andréia. Olá, doutora Rose. Olá, Lisiane, como vai? Tudo bem? Bem. Bom, gente, estou muito feliz de recebê-las, porque a nossa missão com o quadro Saúde e Sociedade é ajudar o nosso telespectador, os nossos seguidores, as pessoas a esclarecerem dúvidas e também a trazer a conhecimento opções de associações, de lugares, para que as pessoas possam buscar ajuda. E como é importante hoje a presença da doutora Rosemary, que tem estado junto conosco no programa, fazendo participações também no nosso quadro Olhar Feminino, com o seu carisma e com o seu trabalho digno que vem realizando. Hoje, atualmente, presidente da APAD, né, doutora Rose? Isso, André. Eu sou uma presidente voluntária da APAD. É um cargo filantrópico, nenhum de nós é remunerado. A gente faz de coração para ajudar as pessoas. E eu estou desde março nesse cargo, desde abril. E a gente vem desenvolvendo um trabalho bem bonito aí, dando continuidade a muitas campanhas que já foram realizadas junto à APAD, com a sociedade, buscando verba para ajudar as pessoas, buscando doações de materiais, enfim, uma série de coisas que a APAD auxilia as pessoas, inclusive prestando serviços, convênios, é bem amplo. Que bacana. O serviço que a APAD presta para os associados. Bom, mas hoje a gente quer trazer um pouquinho mais de esclarecimentos. A APAD, até vou incluir já até um painel, uma apresentação que a doutora me enviou para eu poder trazer para o nosso telespectador. A APAD, ela é uma associação dos amigos, parentes e pessoas com ataxias dominantes. Vamos contar um pouquinho sobre o que é a APAD, né, doutora Rosemary? Então, pessoal, a APAD, ela é uma associação que ela foi criada mais ou menos em 2004 por pessoas que tinham a doença e resolveram formar essa associação para poderem se ajudar e também terem maior ajuda entre si. Então, eram famílias de amigos, de parentes e tal, por isso que é amigos e parentes de pessoas com ataxias, né? Inclui todos eles. A APAD, ela é uma associação que luta pela melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente hoje vem trabalhando diversas formas de ajuda. Uma delas, por exemplo, é estar aqui no seu programa, dando esse depoimento. A gente já agradece muito a oportunidade, porque é muito importante a ajuda da imprensa para divulgar o que é ataxias, porque as pessoas, na maioria delas, assim, eu diria que 90% das pessoas que eu falo, eu sou presidente da APAD, o que é a APAD? É uma associação que ajuda pessoas com ataxias. Mas o que é ataxia? Então, existe assim, uma coisa muito de falta de informação, embora exista desde 2004 essa associação, e muitas campanhas já foram feitas anteriormente, muitas palestras já foram feitas, tanto que agora a gente, daqui a pouco eu vou mais adiante falar sobre o evento que haverá em setembro. É um reencontro, né? O 13º reencontro das ataxias, promovido pela APAD, com o apoio de alguns do poder público, alguns deputados, vereadores, que estão apoiando e ajudando a APAD. Então, a gente vem buscando isso veementemente como uma meta, ajudar pessoas e também buscar saber quem mais, no Rio Grande do Sul, começando pelo Rio Grande do Sul, né? Quem mais está acometido dessa patologia, se já tem diagnóstico, se não tem, para a gente poder ajudar. Muito importante, hein, doutora? E seguindo
O que é ataxias? Bom, ataxias, ela é uma doença, que ela vem do termo grego ataxis, e significa incapacidade de coordenação. É uma palavra utilizada para designar o grupo de sintomas de uma doença subjacente, não é um nome de uma doença específica ou um diagnóstico. A característica principal dessa patologia é a perda da coordenação motora dos movimentos voluntários. Um sintoma que faz parte do quadro clínico de diversas desordens neurológicas. Os movimentos voluntários são aqueles constituídos por ações que planejamos, executamos de forma consciente e organizada, enviando estímulos sensoriais para o cérebro. Por exemplo, já falei que vou levantar da cama, abrir a janela, beber um gole de café, para depois trocar de roupa e correr no parque. Então, o cérebro ele dá o comando, mas o corpo não responde, porque o cerebelo é a parte que coordena os nossos movimentos, é a parte afetada do cérebro, então por isso que o corpo não responde mais. Mas isso a Lise vai explicar melhor, como Perfeito. É uma pessoa que convive com isso quando ela der o depoimento dela, né, Lise? Perfeito. Então, nós falamos um pouquinho também sobre a PAD, ela é uma organização, né, uma associação de pessoas voluntárias, né, Isso. doutora, e que preza exatamente ajudar na luta dessa doença, né, e encontrar, identificar mais pessoas para auxiliar. A gente está fazendo um trabalho de busca por mais informações para poder ajudar mais pessoas, e estamos pedindo a ajuda da Secretaria da Saúde do Estado e do município de Porto Alegre para poder fazer um trabalho de mapeamento e buscar mais números, melhorar o conhecimento, né, das estatísticas das pessoas que estão acometidas de ataxias, e assim a gente pode ajudar mais essas pessoas, levar mais qualidade de vida, porque infelizmente essa patologia ainda não tem cura. Perfeito. E ela também se assemelha um pouco na questão da esclerose, não chega por questão de coordenação motora, não começa a se aproximar a algumas outras doenças? Ela tem algumas coisas parecidas, né, a Lise? A Lise me ajuda aí. Até já, certa vez, eu tive que acompanhar a Lise numa consulta médica, e a gente fez essa pergunta para a doutora Karina, lembra, Lise? Isso. Exatamente essa pergunta que a Andréa nos fez agora, se ela por analogia, poderíamos dizer que a ataxia é semelhante à esclerose. Embora tenha algumas coisas parecidas, ela não é a mesma coisa, é diferente. O que o atáxico tem por exemplo, o deambular do atáxico, ele tem bastante comprometimento, com o tempo vai ficando bastante comprometido, ele vai ficando meio torto, até existem pessoas que fazem piada, chamam eles de bêbado, porque eles caminham com coordenação. Existe até uma camiseta que a gente fez, que está escrito que não sou bêbado, né? Tenho ataxia. Então, é bastante diferente os sintomas, mas é tão grave quanto. Por isso que a gente está pedindo para ser incluído no rol de doenças graves, através do projeto de lei que já foi encaminhado para o Congresso Nacional. E está tramitando, estamos aguardando. Aí nós estamos com a ajuda do deputado Osmar Terra, que encaminhou o projeto em janeiro desse ano. E alguma coisa já se conseguiu. 3 leis que têm que ser modificadas, tá, Andréa? É a lei do FGTS, para eles poderem sacar o FGTS quando tiverem o diagnóstico. A lei da Previdência Social, que é a lei 8.213, que é a lei que concede os benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. E também a lei de isenção de imposto de renda. Todas essas 3 leis precisam ser modificadas e incluídas as ataxias nesse rol. Então, é uma luta que a gente está também aí buscando a apoio de todos. Que bacana, muito bom saber e conhecer, para ser mais uma voz aqui auxiliando nessa luta também. Precisamos de todas as vozes, com certeza. Com certeza. Aqui nós temos a incidência da taxa de ataxias no Brasil, né? Tem uma estimativa, né? São números. É uma estimativa, exato. No Brasil, tem-se hoje números que 1 em cada 100 mil pessoas tem ataxias, algum tipo de ataxia.
Tá. No Rio Grande do Sul, são 3 para cada 100 mil pessoas. Pode ver que aumenta o número de pessoas com ataxia. Aqui é predominantemente doença de Machado Joseph, na região sul. Aí lá para o Nordeste, lá para cima, tem a de Friedrich, que é um outro tipo de ataxia. Os dados aqui do Hospital de Clínicas também, né, eles mostram mais ou menos os números, que 1,3 a cada 2 mil pessoas no Brasil, e no Rio Grande do Sul, 1 a cada 16 mil pessoas. Esses são dados de pessoas que passam pelo Hospital de Clínicas. Perfeito. Mais ou menos, não são dados exatos, a gente não tem essas informações tão precisas assim, teríamos que nos atualizar melhor sobre esses dados, né? Então é uma estimativa. E depois tem essa que eu falei da Friedrich, né? Que daí tem o ranking, que os Estados Unidos vem em primeiro lugar, o Brasil vem em segundo lugar, depois vem o Canadá, Reino Unido e a Austrália. São dados também que a gente tem hoje, que também não podem ter sido alterados. Atualizados. Serviços gratuitos da APAD. Então, a APAD presta alguns serviços gratuitos, tem alguns convênios com alguns prestadores de serviços, empresas. Aqui não estão todos, a gente tem alguma coisa exemplificativa, que é uma novidade, que a gente tem empréstimos por exemplo, de cadeira de roda, de muletas, andadores, tem diversos produtos lá que recebemos em doação. Tem uma campanha que é feita pelo antigo presidente, o Dr. Júlio César, que se chama Amor que Movimenta, e ele recebeu muito material. Tem muito material lá para ser emprestado para as pessoas que necessitarem, bengalas que eles precisam utilizar, né? Então, está lá à disposição. Também temos um espaço de massoterapia, o reiki também, que a gente vai começando agora a fazer reiki à distância, que já é uma coisa que está tudo organizada para dar início em breve. Tem o atendimento psicológico, que é a doutora Ana Gazola, que ela faz um atendimento maravilhoso em grupo. Atendimento online, eles fazem terapia em grupo, para as pessoas com ataxias e para os cuidadores também, ela presta essa assistência, né? Muito bacana, muito bonito, parabéns para a doutora Ana Gazola, que é uma pessoa incrível, uma profissional que se dedica à causa também. Tem também terapia ocupacional, com descontos, entre outros convênios. E, inclusive, vou falar também que nós temos o serviço jurídico, que é essencial, que não está aqui, mas é um serviço jurídico que a gente presta hoje no Brasil inteiro, André. A gente, desde 2019, o meu escritório é conveniado à APAD. A gente atende, dá consultas gratuitas semanalmente para as pessoas, e quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Quando é um caso de entrar com uma ação, a gente entra. Se a pessoa só precisa de uma orientação, ela vai receber a orientação que precisa. Se a gente não sabe qual é a situação, às vezes não é da nossa área, do escritório, a gente passa para um outro colega que pode ajudar. Então, é bem interessante, assim, e a gente pretende ampliar muito mais esses serviços, mais convênios com mais empresas, porque todos podem ajudar de alguma forma, né? Com certeza. Aqui, já deixamos aqui alguns minutinhos aqui para o pessoal acompanhar como colaborar com a manutenção e os programas, os projetos da Ataxias. Aqui tem informação de dados bancários, Pix, então, quem estiver assistindo e quiser colaborar e fazer parte e ajudar essa causa, qualquer doação é bem-vinda, né, doutora? É verdade, a gente precisa muito do apoio da sociedade em geral, porque hoje a APAD, ela não tem contribuição nem dos associados, nem os associados contribuem com nada. Então, assim, ela praticamente ela vai se extinguir se ela continuar assim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente está iniciando uma campanha pedindo para que os associados contribuam, a sociedade em geral que quiser contribuir, pessoa física, pessoa jurídica, que puder, não tem valor mínimo, gente, que cada um dá o que tem, dá o que pode, até mesmo ir lá e prestar algum serviço. A gente está fazendo um cadastramento de voluntário para as pessoas que querem, eu quero ser voluntário da APAD, mas como eu posso ajudar? Vem aqui, vamos conversar e a gente vai te orientar. Qualquer coisa, quem sabe fazer crochê, pregar um botão, a gente vai fazer N coisas aí, campanhas, né, para movimentar e para também publicizar o que é a ataxia. As pessoas precisam saber
porque é uma doença certeza. rara, mas ela atinge muitas pessoas, e ela é muito grave, ela leva a pessoa para a cadeira de roda, ela leva a pessoa para a cama, ela é neurodegenerativa, infelizmente, é meio doloroso falar isso, mas é a realidade do paciente, e eu falo com muita propriedade porque eu convivo com eles há muitos anos que eu conheço, e eu sou muito solidária à causa mesmo. Aqui nós temos também, além da questão das pessoas poderem ser voluntárias e ajudarem, aqui tem essa campanha Separe suas tampinhas plásticas, procure e doe para a PAD. Olha que bacana, então vamos aí juntar as tampinhas e tem lugar aí já específico para ajudar nessa campanha ali para a PAD estar recebendo também as tampinhas que auxiliam, né, nessa campanha e auxiliam também com a questão sustentável, né, do nosso mundo, que a gente precisa ter essa consciência, né, sustentável. Com certeza, é muito importante ter essa consciência, e é uma forma que várias ONGs já adotaram, essa questão das tampinhas, né? Então, a gente está vendo aí também uma forma de trabalhar isso melhor, mas as doações de tampinhas, quem tiver interesse em arrecadar no seu condomínio, né, no seu restaurante, seu estabelecimento, enfim, pessoas que lidam mais com esse material e quiserem doar, que entrem em contato com a gente vai buscar no local, ou nos leve até a PAD, que fica na rua Vigário José Inácio, número 263, sala 33, depois a Andréa vai deixar aí o site, né, também. Aqui nós também temos a opção de dar espaço, seja um patrocinador, um apoiador dos eventos da associação e associe sua marca à nossa causa, muito bacana. Então, hoje tem muitas opções como ajudar, né? É a questão de tomar atitude e fazer a diferença, né, doutora? Isso mesmo, Andréa, é verdade. Então, tem também a campanha Amor que Movimenta ali, que é promovida pela a Imobiliária Guarida, né? Que é uma das apoiadoras, porque o doutor Júlio César, que é o nosso antigo presidente, é uma pessoa que também tem ataxias, ele, o irmão dele, e fez um trabalho maravilhoso. Eu não posso deixar nunca de agradecê-lo por ele ter sempre me apoiado também como advogada, e a gente se apoia, se ajuda uns aos outros aqui, somos uma família. Que bacana. E agora a gente está organizando, então, o 13º reencontro das ataxias, justamente para reunir palestrantes, médicos, advogados, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, enfim, vai ter uma infinidade de pessoas, e também as pessoas com ataxia serão apresentadas para o público que estiver lá, para elas saberem como é a vida de um atáxico, como ele convive. Alguns estão na cadeira de roda, outros ainda conseguem caminhar, uns usam bengala, outros usam andadores. Então, assim, é para a sociedade saber o que é, né? Vamos desmistificar o termo, né? Mas o que é. Então, eu acho que é uma forma de esclarecer essa situação que eu exponho aqui. Perfeito. Então, aqui também recebemos doações aqui para a PAD, aqui o pessoal para produtos ortopédicos, novos, usados, redes sociais da PAD, aqui para vocês seguirem, acompanharem. É importante a gente... Muito importante que sigam, principalmente no Instagram. Quanto mais pessoas entrarem para o Instagram da PAD, maior visibilidade vai ter, e maior conhecimento, esclarecimentos, porque tem uma pessoa diariamente cuidando desse Instagram, lançando informações sobre coisas, sobre novidades que a PAD está fazendo, sobre medicamentos, sobre direitos, uma infinidade de coisas, e os convênios também que eles podem buscar, porque sempre vem para nós situações bem difíceis. E às vezes a gente já informou lá no Instagram ou no Facebook que tem essa ajuda aí, e as pessoas não sabem. Então tem que aproveitar o que a gente está oferecendo gratuitamente. Perfeito. Bom, nós ficamos aqui muito felizes de conhecer um pouco mais da PAD com a doutora Rosemary, que é presidente da PAD. E agora a gente quer escutar e conhecer um pouco com a Lisiane das causas, como que é viver com ataxias.
né? Como que ela identificou, como ela descobriu a doença, e trazer um pouquinho para as pessoas se identificarem, para ajudar daqui a pouco alguém esteja já com o processo, né? Daí ainda não tem identificado a própria doença, né, Lisiane? Então, é uma doença hereditária genética, né? A minha mãe tem a doença, meu bisavô tinha doença, meu avô tinha doença, passou para minha mãe e minha mãe para mim. É uma doença hereditária, então, e que acomete principalmente as pessoas com a marcha, a caminhada. Então, o primeiro sintoma que a gente identifica é a dificuldade ao caminhar, né? Porque é uma doença que causa desequilíbrio. Então, a gente parece, a sensação que dá é que a gente está bêbado, né? Quem olha caminhando, pensa que a pessoa é bêbada, mas, na verdade, no meu caso, é a ataxia, né? Primeiramente, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi realmente a dificuldade de caminhar, cambaleando, né? Depois comete outras coisas, né? A visão, ela fica dupla, tem muitos na hora de deglutir, né? Tem engasgos, tem coordenação motora fina, tudo que a gente pega cai da mão, é uma dificuldade, cai, tem que abaixar para pegar. Então, são essas questões. E conforme a pessoa vai progredindo, porque é uma doença progressiva, né, ela não tem cura, e ela, aos poucos, conforme ela vai passando a idade da pessoa, a pessoa vai ficando mais difícil, né? A gente acaba indo para uma cadeira de roda para evitar quedas, na verdade, né? Então, a cadeira de roda, ela ajuda, ela é liberdade para quem tem ataxia, porque quem tem ataxia tem essa dificuldade para caminhar, então a cadeira de roda é sendo libertadora, porque consegue te levar para qualquer lugar, né? Perfeito. Então, a tendência é andar na cadeira de roda, não quer dizer que vai andar na cadeira de roda, mas a tendência é essa, justamente para evitar quedas, porque a gente não consegue controlar. E é realmente não consegue controlar mesmo. A questão cognitiva fica preservada, a gente não perde nada das faculdades mentais, como dizem, né? A gente fica com a questão cognitiva totalmente preservada. A única coisa é realmente a coordenação motora. A fala também tem dificuldade na fala, algumas pessoas têm mais, outras pessoas não, mas é uma coisa que a ciência ainda não sabe por que umas pessoas desenvolvem mais rápido e outras não. Não se sabe ainda por quê. Tem pessoas que têm graus com idade, tem pessoas que têm idade menos que eu, que têm já sintomas bem mais graves do que eu, né? E tem pessoas que têm mais idade que eu e que não têm os sintomas. Então, é uma questão que a ciência ainda não conseguiu responder essa pergunta. Por que tem pessoas que têm mais e outras não, né? Perfeito. E me diz uma coisa, Lise, como tu me disseste, é hereditário. Quando que começou a surgir com você os primeiros sintomas? Tu já sabia que poderia ter essa doença e tu identificou através de um exame de sangue? Como é que foi identificado e como que tu descobriu que tu estarias com a doença? Então, eu com 40 anos, comecei a sentir... Eu estava bem atenta, porque a minha mãe tem a doença, então eu estava bem atenta. Então, qualquer desequilíbrio que acontecia comigo, eu já pensava que eu podia ter a doença. Aí eu fui no Hospital de Clínicas, o Hospital de Clínicas é referência dessa doença no mundo, estuda, né, Brasil e Portugal. Só fazendo um parêntese, essa doença é uma doença originária nos Açores em Portugal. E aqui, por ter uma descendência bastante grande de portugueses, né, a doença acabou, o Hospital de Clínicas acabou absorvendo esse cuidado com a doença. Então, eu fui no Hospital de Clínicas, porque a minha mãe tem a doença, eu fui lá e fiz um exame de sangue. Pelo exame de sangue que é detectado qual realmente é a ataxia e o tipo da ataxia, né?
Então, foi um exame de sangue. Então, eu comecei com 39, 40 anos, eu fui até o Hospital de Clínicas, fiz o exame e aí deu o resultado positivo. Perfeito. Então, e dali existiu algum acompanhamento especial que tu se tivesse que dar um segmento de começar, eu tenho que mudar meu tipo de alimentação, eu tenho que ter alguns cuidados. Teve alguma orientação ou não? Tu descobre e igual fica ali. O que eu vou fazer agora? A única recomendação médica é a reabilitação, né? Então, é fazer fisioterapia, fazer fonoaudiologia, qualquer tipo de terapia alternativa, reiki, massagem, qualquer coisa, e principalmente a fisioterapia, porque não existe cura, a doença não existe cura e não existe tratamento. A única questão é a reabilitação. Então, é fazer fisioterapia, hidroterapia, tudo que puder fazer para amenizar os sintomas, na verdade, para tentar retardar a evolução dos sintomas. Perfeito. E os sintomas, eles podem chegar, como a doutora falou, era degenerativa. Tu vai ter a consciência plena do que tu está vivendo, a inteligência, a intelectualidade, o desenvolvimento do processo cerebral, mas tu vai perdendo o domínio do teu corpo, da tua parte motora e física. É isso mesmo. É porque é uma doença que acomete o cerebelo. O cerebelo é a parte de trás do cérebro, que é responsável pela coordenação motora. Então, como o cerebelo vai diminuindo, vai acontecendo isso, né? A coordenação motora já vai ficando debilitada. Perfeito. Bom, mas olha como é importante a gente esclarecer. Lisiane, estás convidada novamente a gente poder falar novamente, trazer, porque, como a doutora Rose falou, e eu aqui dentro do meu quadro Saúde e Sociedade, eu me sinto também uma missionária a trazer esse conteúdo, a informação para aquelas pessoas que nos acompanham. Que a gente possa esclarecer cada vez mais, trazer mais dúvidas, estudar mais, e é como a gente diz, a informação, ela não é somente para uma campanha, para um momento, né? Às vezes a gente sabe que teve campanhas, como você disse, falando e instruindo a questão da saúde, mas ela tem que ser constante. O ser humano, ele tem dificuldade de assimilação, então, conforme aquilo está em evidência, aquilo acaba ficando mais presente, mais perto da gente. Quando aquela mensagem, aquela informação, ela está muito distante, ela está só lá num canal, né, de acesso, é difícil a população realmente conseguir atingir. Então, que eu possa ser esse meio de estar ajudando a manter acesa a questão da ataxíase, a APAD, dentro do meu próprio programa, que a gente possa trazer mais vezes esclarecimentos, outros depoimentos, outros profissionais da área da saúde que ajudam também a APAD, né? Como você falou, até da psicóloga, como é importante, porque como a Lise falou, ela tem a consciência total, mas está perdendo os movimentos. Então, como é importante um trabalho psicológico para entender que ela não perca, né, a vontade de viver, ou que ela não se sinta incapaz, que é um processo também de aceitação, de saber e tirar o que é de melhor da sua vida, enquanto nós temos. Então, é saber viver um processo que é difícil de lidar, é difícil de falar, né? Mas que a gente tem que buscar saídas e nunca desistir. Então, saber aqui que no meu programa tu também estás acolhida, Lisiane, que a doutora também, e que a gente possa ajudar mais pessoas, porque a gente, sabendo das limitações ou das dificuldades, a gente não só está ajudando a nós mesmos, a gente está ajudando também outras pessoas que vão passar por esse processo e precisam desse acolhimento. Então, obrigada. Em nome muito obrigada. Todos os atáxicos do Brasil, do mundo, a gente fica imensamente agradecida. Você não tem ideia assim, de como é importante o que você está fazendo. O que você está levando ao ar é muito importante, porque as pessoas precisam saber que essa doença existe, para que ela seja reconhecida, que as pessoas tenham mais dignidade no trato com a sua saúde.
porque embora não tenha cura, mas tem amor. Todos nós podemos dar amor para as pessoas, todos nós podemos acolher as pessoas. Eu já acolhi muitos atáxicos no meu escritório. A Liz é uma das pessoas que ela faz parte, e ela sabe como ela foi bem tratada lá, né, Liz? Então, isso que a gente tem para dar é esse abraço, às vezes a pessoa precisa de carinho, precisa de uma palavra de apoio, e é isso que a gente pode dar de melhor para as pessoas. É verdade. Quanto uma palavra pode transformar uma pessoa. E se as pessoas tivessem mais noção de que uma palavra pode construir, mas também uma palavra pode destruir, a gente teria muito mais cuidado na hora de a gente exercer essa verbalização, né? Então, que a gente possa exercer ela sempre positivamente, para acolher, para dar segurança, para dar força para todas as pessoas que nos acompanham. Doutora, muito obrigada pela presença. Lisiane, muito obrigado. E logo teremos vocês novamente, viu? São convidadas a gente poder esclarecer e trazer constantemente, porque é uma causa, é uma missão que nós temos, né? Não é um momento, é contínuo. A gente não pode, em algum momento, dar atenção e depois cair no esquecimento. Tem que ser contínuo. Não, né? A gente não vai deixar ninguém esquecer, não. É isso aí. Firmes e fortes, né, Liz? É isso aí. Um beijo grande e, gente, continuem assistindo que vem mais programa Andréa Grazana para você. E o quadro Saúde e Sociedade está aqui exatamente para exercer, trazer conhecimento a tudo que nós precisamos melhorar e a tudo que também acontece de melhoria dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e do nosso mundo. Então, sejam muito bem-vindas. Num próximo momento, estar aqui de novo. Beijo, gratidão. Meninas. Beijo, Andréia. Obrigada. Beijo. Tchau. Mais, muito mais. Aqualocos, um sonho de emoções. 25 anos de histórias. Aqualocos, divertindo gerações. 25 anos de histórias. Aqualocos no inverno e no verão. Bom, estamos aqui com o nosso quadro Saúde e Sociedade e vamos receber a nossa convidada de hoje, a nossa vereadora, psicóloga, Tanise Sabino, que vai nos esclarecer um assunto muito importante e que vem crescendo muito na nossa sociedade, que é o transtorno do autismo. Seja muito bem-vinda, nossa querida vereadora Tanise Sabino. Tudo bem, Andréia? Prazer estar falando contigo mais uma vez nesse quadro Saúde e Sociedade, e sempre é uma alegria estar contigo compartilhando conhecimento, informação, que é tão importante. Muito. Olha, a gente fica muito feliz porque esse quadro ele tem esse propósito, que a gente possa ajudar cada pouco com um tema, um assunto que possa realmente colaborar socialmente, né, para a nossa população. E hoje nós trazemos esse tema tão importante, né, Tanise, que tem crescido, cada pouco eu escuto uma família, descubro de um amigo, um parente, comentando que descobriu, identificou que seu filho tem autismo. Verdade. Então, hoje o assunto para o nosso telespectador é realmente trazer o conhecimento e esclarecimento sobre esse transtorno que vem crescendo violentamente dentro da nossa sociedade. É verdade. O autismo, então, ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico, né? Geralmente, os primeiros sinais que a gente consegue observar se uma criança tem autismo já começa antes dos 3 anos de idade. E olha só que coisa interessante, ele é mais comum nos meninos. É 4 vezes mais comum nos meninos, homens, né, do que nas mulheres. Então, assim, o autismo, o transtorno do espectro autista, tem se tornado, infelizmente, um dos transtornos mais comuns da infância. Hoje já tem estudos e pesquisas, Andréia, que nos Estados Unidos, a cada 44 crianças que nascem, uma vai ter autismo. E no Brasil, a cada 56 crianças. Gente. Então, por isso que a gente tem a sensação que parece que está tendo mais autismo, e está tendo mesmo, né?
tendo mesmo, interessante isso, né? As causas ainda são desconhecidas, olha só como tudo na área mental, enfim, né? Ainda as causas são desconhecidas, se entende que é um transtorno multifatorial de diversas causas, né? Talvez fatores genéticos e a questão da hereditariedade, né? Mas, enfim, como é que a gente pode suspeitar, como é que a gente pode observar se uma pessoa, se uma criança, geralmente começa, né, na infância, né? Tem autismo, e é importante também os professores, né, os educadores estarem atentos, né? Geralmente é lá na escola que a gente começa a ver os primeiros sinais, né? Então, assim, alguns sinais. Geralmente, uma criança autista, ela não tem o contato visual, né? Ou tem pouco, né? É uma reduzida contato visual, ela geralmente olha para baixo, enfim, né? Atraso na linguagem também é um dos sintomas, um dos sinais, e às vezes essa questão da linguagem, os pais tentam minimizar, não, porque ela é tímida, ele é tímido, o pai dele também demorou para falar, a mãe, né? Então, às vezes, os pais também tendem a negar um pouco, né? Quando começam a aparecer os sintomas, né? Geralmente, uma criança autista ela não responde pelo nome, ela tem muitos risos e movimentos pouco apropriados, assim, e repetitivos, né? Manipulação dos dedos e da mão de uma forma especial deles, né? Repetição de frases constante para si mesmo, fica repetindo frases. Isolamento social também é uma outra característica, né? Ela interage menos que outras crianças, comparado com outras crianças, né? Ela brinca com objetos e brinquedos de uma forma diferente. Por exemplo, uma criança vai brincar com um carrinho, né? Vai brincar com um carrinho. O autismo vai pegar a rodinha do carrinho para tentar brincar, né? Então, é uma forma de brincar diferente. Os barulhos incomodam muito uma pessoa autista, uma criança autista, né? Barulho alto incomoda, né? Então, assim, é uma rigidez no comportamento, em rotinas, né? Essas são as principais características, né? E falando... Deixa eu até te perguntar, nessas principais características, eu tinha ouvido falar, e isso parecia, para a gente poder esclarecer, eu acho que muita gente pode ter essa dúvida, a alimentação também é diferenciada? É diferente. Às vezes não gostam de comer algumas coisas, as mães sofrem bastante com isso. Não gostam de comer certas coisas. Eu tenho uma mãe que me relatou assim, o sofrimento, assim, que o filho não queria comer praticamente quase nada, assim, sabe? E ela chorava muito, meu Deus, mas meu filho vai morrer de fome, e pensando em estratégias e como fazer, né, para a criança comer, né? Mas realmente assim, a alimentação também ela é diferente. E é um dos passos para acabar identificando, porque tu vê que a criança ela tem resistência de se alimentar com o que tu está comendo naturalmente. Né? Tu vê pela alimentação que vai ser diferente, tu vê pela interação, tu vê pela linguagem, né? Pelo olhar da criança. Então, assim, são sinais que tu pode identificar, e geralmente isso aparece na escola, né? A criança fica mais isolada, não quer brincar, né? Então, a importância também dos nossos professores, educadores serem preparados e capacitados para isso, né? Muito importante, né? E assim, ó, dizer sobre a questão do tratamento, né? Novamente, né? O autismo não tem cura, né? Tem tratamento, e o tratamento é uma equipe multiprofissional. Provavelmente vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um médico psiquiatra, que às vezes tem que tomar medicação. Não existe medicação para autismo, não, ainda isso não existe. O que tem são para sintomas periféricos, como se diz, né? Como assim, a insônia que pode acontecer, hiperatividade, agressividade, né? Então tem para outros sintomas, mas não tem uma medicação para o autismo, né? Então, assim, às vezes precisa da fono, né? Como um atraso na linguagem, precisa da fono.
Então, é um tratamento com várias especialidades. E eu quero aproveitar o momento, Andréia, já que nós estamos aqui nesse programa e nosso objetivo também é divulgar boas práticas, né? Eu quero compartilhar contigo que Porto Alegre, nossa capital, nossa cidade, vai ter o primeiro centro de autismo, tá? Olha que boa notícia. Isso, nossa, a gente está aguardando já há muitos anos, né? Uma demanda já antiga. E o nosso prefeito, Sebastião Melo, juntamente com o secretário municipal da Saúde, o Mauro Esparta, nós estamos, então, entregando para a cidade, provavelmente vai ficar pronto agora em julho, já no próximo mês, nós estamos em junho. Né? Mas que notícia maravilhosa, Tanise, mas olha... Muito bom, muito bom. E sabe qual é? Sabe que local que vai ser esse centro de autismo? Aonde? Eu acho que é um local fantástico. É do lado do Hospital Psiquiátrico São Pedro, naquela avenida ali que é Bento Gonçalves, na Bento Gonçalves. A avenida Bento Gonçalves, do lado do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então, ele sempre diz que a Avenida Ipiranga e a Bento são duas linhas de cortes que cortam a cidade, Zona Norte e Zona Sul, né? Então, está bem no meio da cidade. A Ipiranga e a Bento é bem no meio da cidade. Então, quem vem da Restinga ou vem lá da Rubem Berta, né, tem que ser algo que fique mais central, assim, para todo mundo, né? Então, eu acho que a questão da localização é ótima, no meio da cidade, e o espaço ali é muito bom. Então, vai nesse centro de autismo. Então, o que é o centro de autismo? Vai reunir todos os profissionais da saúde no tratamento do autismo. Porque o que acontece hoje? Uma mãe que tem um filho autista, aí tem que levar no psiquiatra, aí depois tem que ir no psicólogo, depois tem que ir na fono. Então, ela perde muito tempo, às vezes até pegando ônibus, muitas vezes, né? As crianças autistas, elas são um pouco hiperativas, né? Então, às vezes, é difícil esse deslocamento, tudo é difícil, sabe? Então, ter tudo num único local, num único centro, nossa, vai melhorar e muito a vida, a família das pessoas que têm autismo, né? Que vitória, né? Eu acho que como é importante a gente entender e buscar formas de ajudar dentro da saúde da nossa sociedade, né? E a gente vê como cresceu a questão do transtorno do autismo. Então, a gente precisa estar amparando, e essas mães, e orientando famílias, né? E a própria criança e o jovem, ele precisa desse amparo, né, Tanise? E esse centro de autismo, ele está, por enquanto, para crianças de 0 a 12 anos, né? A primeira infância. Mas, assim, o autista cresce, né? Então, assim, o governo está pensando em ter um outro espaço, não vai ser ali, porque o espaço é pequeno, para adolescentes e adultos, né? Um outro espaço. Precisamos estar pensando e colaborando para isso. Olha, fantástico, muito importante. É uma vitória, que nem eu digo, né, Tanise? Se não tivesse profissionais, vereadores, políticos buscando e na luta para que isso acontecesse, né, as coisas acabam ficando paradas. Então, é importante, a gente não pode cessar de estar ajudando e procurando meios para ajudar a nossa sociedade, né? Essa é uma luta nossa, né? Eu, como vereadora, psicóloga, eu tenho outros colegas na Câmara de Vereadores que também têm essa luta do autismo, né? Então, é um conjunto de vereadores ali que nós estamos pressionando o governo, né? Porque esse é o nosso papel, né? Como vereador, é exigir, pressionar, cobrar, fiscalizar. Então, eu, como psicóloga, profissional da saúde mental, essa é a minha luta, essa é a minha causa, né? Outras cidades já têm esse centro de autismo, né? E nossa capital estava para trás, né? A gente vê que Canoas tem, Pelotas tem, Alvorada tem, Passo Fundo tem, várias outras cidades têm, e nós não tínhamos. Mas esse ano vai sair do papel, esse ano teremos nosso centro de autismo, e vai ser muito bom aí para esse público que precisa, né? Que bacana. Então, já ficamos muito felizes de trazer aqui para o nosso telespectador. E antes de a gente encerrar, Tanise, eu gostaria de saber, existem graus dentro do autismo, severidade, mais suaves? Sim, existe graus, né? Com certeza.
leve, moderado, grave, enfim, né? A gente vê que tem pessoas que têm autismo e conseguem ter uma vida relativamente comum, normal, trabalham, estudam, né? Tem vários casos de pessoas assim, né? Tem o seu trabalho, muitas vezes são músicos, geral, né? Mas tem outros casos que aí já é um autismo mais grave, mais severo, que é aquele que não consegue nem falar, né? Que uma das características do autismo é esse atraso na fala, nessa linguagem, né? Então, tem casos realmente mais graves, assim, né? Que requer tratamentos também, né? Nesse nível, né? Perfeito. E vamos deixar, então, aqui a informação para a busca para orientação, uma mãe, alguém que esteja assistindo, quem ela deve buscar para essa orientação, esse acompanhamento do autismo? Assim, ó, sempre que uma mãe desconfiar que seu filho está apresentando algum sintoma, é bom buscar um profissional da saúde. E, novamente, sempre recomendo um psicólogo, né? Perfeito. Ou, enfim, um psiquiatra, que vai poder fazer uma avaliação se a criança tem ou não o transtorno do espectro autista, né? E agora, com o centro de autismo, como é que pode ser encaminhado? As crianças vão ser encaminhadas ou pela própria escola. Então, se a criança estiver numa escola municipal aqui em Porto Alegre, a própria escola vai poder encaminhar por esse centro de autismo. E a questão do SUS mesmo, né? Dos postos de saúde, unidades de saúde, né? Procurando qualquer serviço do SUS, um serviço de saúde, o profissional também vai poder encaminhar para esse centro de autismo. E esse centro de autismo, ele está uma coisa que é diferente de outros centros de autismo, ele tem 3 pilares: a questão da saúde, né? Porque o autismo é uma questão de saúde, da assistência social e da educação. Então, essas são as 3 portas que podem chegar para serem contempladas, então, nesse tratamento pelo centro de autismo, né? Que em breve, aí, em julho, creio que a informação que nós temos pela Secretaria da Saúde, que em julho vai ser inaugurado. Olha, né? que bacana. Olha, que boa notícia. Fico feliz de trazer essa notícia para o nosso telespectador, para que a gente possa ajudar. É uma vitória para que a gente possa ajudar as nossas mães, nossas crianças, num tratamento justo, digno, dentro, né, da vida, da nossa qualidade de vida dentro social. Minha querida Tanise, agradecer novamente a tua presença, sempre esclarecendo e trazendo dicas e informações para a nossa sociedade aqui no nosso quadro Saúde e Sociedade. Tá certo, muito obrigada mais uma vez, André, pelo convite, e estou à disposição, que precisar, só nos chamar, e é muito bom estar contigo, falando sobre esses temas tão importantes, né, relativos à nossa saúde. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, e aguardem que vem mais programa Andréa Grezana para você. Um beijo, Tanise. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Muito mais.
Aqualocos, Aqualocos, um sonho de emoções. 25 anos de histórias. Aqualocos, divertindo gerações. 25 anos de histórias. Aqualocos no inverno e no verão. E aí, galerinha, aqui quem fala é o Ronald. Já vou falar sobre o episódio de hoje, mas antes, sem enrolação, dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Toda semana tem episódio novo. Claro, nem todos os episódios são sobre mim, mas tudo bem. Vai ali e se inscreve agorinha pra não perder tempo. No episódio de hoje, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Bom, você deve estar se perguntando, que coisa você vai fazer, Ronald? Eu deveria responder, aquela coisa. Produção, cadê o roteiro? O que eu tenho que fazer mesmo? Prontinho, claro! Eu só estava refrescando a memória. Hoje eu vou contar uma história que eu preparei para vocês. Ô, produção, eu não preparei coisa alguma. Que história é essa? Ué, você disse que ia contar a história hoje, Ronald, lembra? Eu disse, é? Tudo bem. Então preparem-se para a história. Para a história do segredo secreto. Era uma vez um pato. Não, pato não. Era vaquinha, uma vaquinha. Não, vaquinha não. Um cavalo, sim! Era uma vez o cavalo Pangaré que galopava livremente. O Pangaré estava galopando pela fazenda. Não, fazenda não. Ele estava galopando pela floresta. Espera! Ele estava galopando pela cidade grande, uma grande cidade tecnológica do futuro. Não, acho que não. Acho que ele galopava na Lua. Ou em outra galáxia, já sei. Galopando em Marte. Ô, Ronald, você não acha que foi longe demais? Tudo bem, vamos ficar na cidade grande. Enquanto o Pangaré galopava pela cidade, ele encontrou algo misterioso. Misterioso? Sim, misteriosíssimo. E o que era este algo misteriosíssimo? Ninguém sabe, é um mistério. Ronald! Você é muito curiosa, mas tudo bem. Ele encontrou uma mala vermelha. Uau! Uma mala vermelha? Todos estavam muito curiosos para saber o que tinha dentro daquela mala. O Pangaré quis saber o que tinha dentro da mala. O que será que tem dentro dessa mala? A malhada quis saber o que tinha dentro da mala. O que tem dentro da mala? O ET de Marte quis saber o que tinha dentro da mala. Até a senhora que atravessava a rua exclamou: "Oh, o que será que tem dentro da mala?" Só havia uma forma de descobrir o conteúdo da mala vermelha. Claro! Abrindo, né? Alto lá! O cavalo Pangaré, após analisar com cuidado, resolveu levar a mala até um especialista no assunto. O especialista, após dar uma boa olhada na mala vermelha, concluiu: é uma mala vermelha. Mas o que será que tem dentro da mala? O especialista ficou imaginando que a mala tivesse cheia de ferramentas, cada uma com sua especialidade. A vaquinha malhada imaginou que a mala pudesse estar cheia de chapéus, pois ela adora chapéus. O cavalo Pangaré imaginou que podia ser uma mala cheia de comida, pois ele sempre está com fome. Todos estavam muito curiosos, menos o pato, pois o pato sabia o que tinha dentro da mala. Eu sei o que tem dentro da mala! E o que tem dentro da mala? Dá uma pista, pelo menos. Lá vai! Os objetos dentro desta mala podem te levar para qualquer lugar do mundo. Eles têm muitas páginas, e nas páginas tem muitas palavras. E aí, galerinha? Vocês já descobriram o que é?
Tem muitas palavras, muitas páginas e pode te levar para qualquer lugar do mundo. Eu já sei! São livros! Exatamente! A mala vermelha estava repleta de livros. Livros que podem te levar para lugares mágicos, outras terras e até para outros mundos. Basta usar a imaginação! Uma mala cheia de livros, muitas histórias esperando para serem lidas. Vejamos. O Patinho Feio, o Menino Maluquinho, o Pato de Botas, o Pequeno Príncipe, Dom Quixote, as Crônicas de um Pato no Guarda-Roupas, 1000 Léguas Submarina, e o melhor de todos, as aventuras do Super Pato contra a revolução das máquinas. Sua televisão safada, volte aqui! E você, batedeira mortífera, onde está seu comparsa? O liquidificador do futuro? Vocês não me escapam! Atacar!